meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andriele e nesse canal eu falo de tudo um pouco e especialmente no mês de outubro eu estou fazendo especial de Halloween, contando vários casos, histórias, contos, relatos, várias coisas ligadas ao oculto, ao sobrenatural, aos casos de horror, histórias de terror. Então, e hoje eu quero contar para vocês um conto. Contos, a gente já sabe, né? São contos, são inventados. E esse que eu vou contar é de uma pessoa super famosa do meio do terror, do oculto, do obscuro e dos contos de horror, que é Edgar Allan Poe. O conto de hoje chama A Máscara da Morte Escarlate. Então, bora lá. Havia muito tempo que a morte escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal. Peraí que eu tenho que ligar o podcast, esqueci. Então, continuando aqui o pessoal do canal, que eu já tinha começado o vídeo no canal, e só que eu esqueci de ligar o podcast, de ligar o microfone do podcast. Então, bora lá. Havia muito tempo que a morte escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu sinete. O vermelho e o horror do sangue. Começava com dores agudas, com um desvanecimento súbito, e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. Sobrevinha, então, a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, notadamente, no rosto da vítima. Segregavam-na da humanidade e a afastavam de todo socorro e de toda compaixão. O contágio, o progresso e o fim da enfermidade consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, intrépido e sagaz. Quando seus demônios minguaram a metade de almas vivas, convocou 1 milhar de amigos fortes e de corações alegres, escolhidos entre os cavalheiros e damas da sua corte. E, com eles, tomou um refúgio recôndito em uma de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma vasta e magnífica construção, criação dele mesmo, o príncipe, conforme seu rosto excêntrico e majestoso. Seu gosto excêntrico e majestoso. Rodeava a construção um muro espesso e elevado, guarnecido de portões de ferro. Uma vez transpostos os muros pelos cortesãos, estes se serviram de fornalha e de vigorosos martelos para soldar os ferrolhos. Deliberaram entrincheirar-se contra os súbitos impulsos ou os desesperos provenientes do exterior e lacrar todas as saídas aos frenesis do interior. A abadia estava amplamente abastecida. Graças a tais cuidados, os cortesões... Tem até formiga aqui, meu Deus. Graças a tais cuidados, os cortesões poderiam enfrentar o contágio, que o exterior se arranjasse como pudesse. De sua feita, seria uma loucura afligir a alma com meditações sobre a peste. O príncipe havia fornecido aquele refúgio com todos os meios prazerosos. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos, formosuras de todas as espécies. E havia também o vinho. Todas essas belas coisas havia no interior, além de segurança. Lá fora disseminava-se a morte escarlate. Foi ao fim do 5º ou 6º dia, em seu refúgio, enquanto a peste fazia grandes estragos além das muralhas, que o príncipe próspero proporcionou aos convivas um baile de máscaras da mais insólita magnificência. Que quadro voluptuoso era o baile de máscaras! Permitam-me descrever os salões onde o festim ocorreu. Havia uma série de 7 salões imperiais, em muitos palácios. Esta série de salões
forma amplas perspectivas, em linha reta quando as portas se descerram de par em par, de tal forma que a vista penetra até o fundo sem qualquer obstáculo. Aqui, o caso era assaz diferente, como se era de esperar da parte daquele duque e de sua inclinação pelo bizarro. Estavam as salas dispostas de forma tão irregular que a vista não poderia compreender senão um salão de cada vez. Ao término de um espaço de 20 ou 30 jardas, via-se uma brusca curva e, a cada esquina, o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda, e ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado, que seguia a sinuosidade dos cômodos. Cada janela era guarnecida de vitrais cujas cores harmonizavam-se com a tonalidade dominante da decoração do salão, para o qual se abria. O que ocupava a extremidade oeste, por exemplo, era decorado de azul e os vitrais eram de um azul vívido. O segundo dos salões era decorado e guarnecido de cor púrpura, e os vitrais eram igualmente púrpuros. Imagina um salão todo púrpuro. O terceiro era completamente verde e verdes eram também as janelas. Cada salão era de uma cor, muito doido. O quarto, alaranjado, estava iluminado por uma janela de igual cor. O quinto era branco e o sexto, violeta. O sétimo era vigorosamente forrado por tapeçaria de veludo negro. Imagina o quarto inteiro forrado de tapeçaria de veludo negro, que revestia o teto e as paredes e que caía em pesadas rugas sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Mas, neste salão, a cor dos vitrais não correspondia ao da decoração. Os vitrais eram escarlates de uma tonalidade intensa de sangue. Então, o salão era todo de veludo preto, só que os vitrais eram de cor escarlate, um vermelho sangue. Que sala macabra! Ora, nenhuma daquelas salas se viam lâmpadas ou candelabros em meio à profusão de adornos em ouro, que se espalhavam em todos os cantos ou se dependuravam ao teto. Não havia lâmpadas ou velas. Luz alguma dessa natureza emanava na sequência de salas. Porém, nos corredores que as envolviam, exatamente em frente de cada janela, elevava-se uma pesada trípode com um braseiro, a projetar seus raios através dos vitrais coloridos, iluminando deslumbrantemente a sala. Tipo um candelabro. Não, tipo um... Aquele negócio que tinha antigamente? Lamparina, tipo isso. Braseiro, a projetar deslumbrantemente a sala. Perfazia-se uma miríade de formas cambiantes e fantásticas, mas na sala voltada ao poente, na câmara negra, a claridade do braseiro, que se refletia sobre as negras tapeçarias, através dos vitrais sangrentos, era sobremodo sinistra e incidia sobre as faces dos imprudentes que ali entravam, conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho que muitos poucos dançarinos se sentiam com suficiente coragem para penetrar o recinto. Também nesse salão se erguia, amparado no muro oriental, um gigantesco carrilhão de ébano. Seu pendúlio oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono, e quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo e a hora se completava, provinha dos punhões
pulmões. Nossa, tô lendo mal. Vou ler essa frase de novo aqui. Seu pêndulo oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono. E quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo e a hora se completava, provinha dos pulmões de bronze um som claro, estrepitoso, profundo e extraordinariamente musical, mas de um timbre tão regular que, de hora em hora, os músicos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução para escutar a música das horas. E os dançarinos cessavam, à força, as suas evoluções. Então eles paravam para ouvir o som daquele relógio. Muito legal. De tão intensa que era o tic-tac do relógio. Uma momentânea perturbação graçava aquela multidão alegre, e enquanto soava o carrilhão, era possível notar que até os mais arrojados empalideciam, e os de maior idade e reflexão passavam a mão à fronte, como se abandonados a uma meditação confusa ou um devaneio. Então, toda vez que tocava esse tic-tac do relógio, o sino do relógio, eles paravam para observar aquela música do relógio, aquele tom-dom, tom-dom do relógio. E, mal se dissipava o eco das horas, circulava no ambiente leves risadas. Os músicos olhavam uns aos outros e se riam dos próprios nervos e da própria loucura. E juravam, em voz baixa, que, da próxima vez em que soasse o carrilhão, não sentiriam o mesmo desconforto. Mas, no entanto, quando decorridos os 60 minutos da hora desaparecida, que continha os 3.600 segundos, quando irrompia uma nova batida do relógio fatal, reproduzia-se o mesmo estremecimento, os mesmos calafrios e os mesmos devaneios febris. Todo mundo parava para ouvir o barulho do relógio. Dom, dom. Era impossível resistir. Todo mundo parava para observar e para ouvir o relógio. Dom, dom. E aí eles voltavam a sorrir, depois que o tic-tac do relógio passava. Apesar disso, a orgia continuava alegre e magnífica. O gosto do duque era especialmente singular. Tinha a vista apurada para as cores e aos efeitos que essas produziam. Desdenhava dos gostos da moda. Seus planos eram temerários e selvagens, e suas concepções brilhavam com um bárbaro esplendor. Alguns o julgavam louco, mas os seus cortesões sabiam que não. Todavia, era preciso vê-lo, tocá-lo, para assegurarem-se de que ele não estava de fato ensandecido. Para esse baile, havia o príncipe se ocupado, pessoalmente, da decoração do mobiliário das salas, e foi o seu gosto pessoal que elegera o estilo das máscaras. Dúvidas não pôde haver de que eram concepções grotescas. Tudo era deslumbrante e brilhante. Havia coisas chocantes, fantásticas, muito do que depois foi visto no Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desconformes. Havia figuras arabescas com membros e adornos desconformes, fantasias delirantes como a loucura. Havia muito de belo, de licencioso, de bizarro, algo de terrível e não pouco do que produzia repugnância nas máscaras. Era como se uma miríade de sonhos deslizasse de um lado para o outro nas 7 salas, e tais sonhos se contorciam em todos os sentidos.
tomando a cor dos salões, fazendo com que as estranhas músicas da orquestra parecesse o eco de seus próprios passos. Mas logo soava o relógio de ébano no salão dos veludos. Então, por um momento, tudo se detinha, tudo emudecia, salvo o ecoar do relógio. Tudo se congelava em suas posturas, mas os ecos do carrilhão se desvaneceram. Não duraram senão um momento. E mal se extinguiram, as gargalhadas, mal reprimidas, ecoavam por todos os cantos. E a música voltava a tocar, reavivando sonhos. Aqui e ali os dançarinos retomavam as evoluções, mais alegre do que nunca, refletindo a cor dos vitrais atrás dos quais fluíam os raios do braseiro. Porém, no salão do extremo ocidental, não havia máscara alguma que se atrevesse a penetrar, porque a noite declinava. Ali se descerrava uma luz de um escarlate profundo, através dos vitrais, cor de sangue, e a escuridão das cortinas tingidas de negro era aterradora. E, para aqueles que punham os pés sobre os tapetes, brotava o relógio de ébano, um clangor ainda mais pesado, mais solenemente enérgico do que o que chegava aos ouvidos dos mascarados que se divertiam nos salões mais distantes. Então, quem entrava naquela sala, o tão-dão do relógio era ainda mais ensurdecedor. Mas esses outros salões estavam repletos e o coração da vida ali febrilmente pulsava. E o baile continuava, chegava ao seu ápice, quando do carrilhão soou a meia-noite. Então, como já se disse, a música parou. Os que dançavam detiveram-se em suas evoluções, e a angustiante imobilidade a tudo dominou. Agora, porém, o carrilhão bateria 12 vezes. Desta vez, porque ecoou o mais longamente o carrilhão. Inseriram-se nos pensamentos dos que se atiravam à diversão um maior volume de meditações. Então eles pararam por mais tempo, que agora eram 12, dom, dom. E talvez, por isso mesmo, muitos dos que compunham a multidão, antes de se esgotarem os derradeiros ecos das últimas horas dadas, antes de terminar os dom-dons do relógio, puderam perceber a presença de um mascarado que, até aquele instante, ninguém notara. E, tendo se espalhado aos sussurros a notícia daquela intrusão, insinuou-se na multidão um murmúrio indicativo de surpresa, de desaprovação, que evoluiu para o terror, horror e repugnância. Numa multidão fantasmagórica como a que descrevi, era necessário, sem dúvidas, que fosse a aparição absolutamente extraordinária para ensejar tal sensação. A licenciosidade carnavalesca daquela noite era, realmente, quase sem limites. Mas a personagem em questão havia transcendido a extravagância de um Herodes e ultrapassado os amplos limites do decoro que o príncipe estabelecera. Até entre os depravados, para quem a vida e a morte são igualmente um brinquedo, há coisas com as quais não se pode brincar. Os convivas pareciam sentir profundamente a inconveniência dos trajes e da conduta do estranho. Era ele alto e delgado. Estava envolto com uma mortalha funerária, da cabeça aos pés. A máscara, que lhe ocultava as faces, reproduzia fielmente o semblante de um rígido cadáver.
que um exame apurado teria dificuldades em perceber o engano. Ninguém se enganaria ali, tinha um cadáver em pé entre os convidados. Ora, aquela frenética multidão bem poderia tolerar e mesmo aprovar aquela desagradável figura. Acaso o mascarado não tivesse adotado a representação da morte escarlate? Suas roupas estavam enodeadas de sangue e a sua ampla testa, assim como as suas feições, salpicadas do horror escarlate. Ele estava cheio de sangue, ele estava coberto de sangue, ele estava com a roupa de mortalha, aquele pano que envolvia os mortos, e o rosto dele não era só uma máscara, era a própria morte escarlate, a peste. Ele estava com a peste, a pessoa doente estava entre eles. Quando os olhos do príncipe Próspero focaram a espectral figura que, com solenes e enfáticos movimentos, feitos para melhor representar o seu papel, evoluía aqui e ali entre os dançarinos, caiu uma violenta comoção e estremecimento, tomado pelo terror e pela repugnância. E, segundos depois, sua fronte turvou-se de ira. O príncipe está virado de ver aquela pessoa ali no seu salão, num dos seus salões super bem decorados, entre os seus convidados daquela festa, daquela orgia. Quem se atreve? Perguntou com rouca voz aos cortesões que o rodeavam. Quem ousa a nos insultar com esta ironia blasfema? Segurem-no e desmascarem-no, para que saibamos a quem iremos enforcar, nos altos das ameias ao amanhecer. Quem ousa invadir a festa do príncipe Próspero? Encontrava-se o príncipe Próspero ao pronunciar estas palavras, no salão oriental, ou câmara azul. E a voz do príncipe Próspero ressonou potente e clara pelos 7 salões, pois o príncipe era um homem impetuoso e forte, e a música havia cessado a um gesto de sua mão. Estes fatos ocorriam no salão oriental, sendo o príncipe ladeado por um grupo de pálidos cortesões. No início, enquanto falava o príncipe, o grupo se movimentou levemente na direção do intruso, que esteve por um momento quase ao alcance de suas mãos, mas que agora, com passos firmes e majestosos, se acercava cada vez mais do príncipe. Mas, em razão do indefinível terror que a audácia do mascarado havia inspirado em todos aqueles que ali se reuniam, ninguém estendeu a mão para agarrá-lo, mesmo quando, sem qualquer obstáculo, passou a 2 passos da pessoa do príncipe. E tanto que a mesma assembleia, como que, obedientemente a um só movimento, recuou ao centro do salão, às paredes. Todos se afastaram para as paredes e ninguém foi lá tentar pegar aquela pessoa com a morte escarlate na face, estava passando em direção ao príncipe. E ninguém tentou frear a pessoa, nem os cortesãos, nem os convidados do príncipe da festa, ninguém quis tentar proteger ele. Ninguém quis tentar frear aquela pessoa estranha, cheia de sangue que estava passando no salão. O mascarado seguiu, sem interrupção, o seu caminho, com os mesmos passos solenes e bem medidos, com os quais, desde o início, se distinguira, passando da sala azul à púrpura, da sala verde à alaranjada, e desta à branca, e da branca à violeta, sem que houvesse quem o detivesse. Ninguém foi proteger o príncipe. Então, o príncipe Próspero, tomado de ira e de vergonha pela covardia momentânea, precipitou-se através das 6 salas, sem que ninguém o seguisse, porque um temor mortal se apoderara de todos os convidados. Brandiu um punhal e se
aproximou uma distância de 3 ou 4 passos do fantasma, que se retirava. Quando este último, ao aproximar-se da sala de veludo, voltou-se bruscamente, afrontando aquele que o perseguia. Então, o fantasma se voltou para o príncipe, que estava perseguindo ele. Ecoou um grito agudo e o punhal caiu. Com um relâmpago sobre o tapete fúnebre, onde o príncipe Próspero, tombou morto. Vou ler de novo porque ficou mal lido. Ecoou um grito agudo e o punhal caiu, como um relâmpago, sobre o tapete fúnebre, onde o príncipe Próspero, tombou morto, instantaneamente. O fantasma matou o príncipe Próspero. Então, invocando a frenética coragem do desespero, a multidão de mascarados precipitou-se à sala negra e, agarrando-se ao desconhecido, que se mantinha imóvel e ereto como uma grande estátua à sombra do carrilhão do relógio, viu-se presa de um terror inominável. Ao perceber que não havia forma tangível alguma sob a mortalha e sob a máscara cadavérica, não havia ninguém sob a máscara e a mortalha. Todos reconheceram, então, que ali estava presente a própria Morte Escarlate. Ela se insinuara como um ladrão noturno. E todos os convivas tombaram, um a um, nos salões das orgias, manchados de sangue, morrendo na mesma postura desesperada em que desabaram. E a vida do relógio de ébano se extinguiu como a do último daqueles seres silenciosos. E murcharam as chamas dos braseiros, e as trevas, e a ruína e a morte escarlate deitaram sobre tudo o seu ilimitado domínio. Deitaram sobre tudo o seu ilimitado domínio. Amém! Nunca tinha lido. Na verdade, nunca li nenhum conto do... Fim, acabou a história. Nunca tinha lido nenhum conto de Edgar Allan Poe. Agora eu vou voltar lá pro lugar que eu tava, que aqui tá... Tem muita formiga e agora eu já acabei de contar o conto, então agora eu já posso gravar com outros sons ambientes. Eu queria falar o conto sem grandes interrupções, mas como eu tô no clube não tem como, né? Sem grandes interrupções. Tentei, gente, fazer um vídeo melhor, mas eu tenho que dar um rumo na minha vida para conseguir fazer sem uma sala profissional, um lugar profissional. Então, agora eu vou sentar ali e vou contar para vocês quem é Edgar Allan Poe. Porque assim, já ouvi falar de Edgar Allan Poe, mas não, como eu contei para vocês, eu nunca tinha lido nenhum conto dele. Já ouvi falar, mas nunca pesquisei muito sobre Edgar Allan Poe. Então agora eu vou ler sobre ele, contar dele para vocês quem é essa pessoa que escreveu esse conto tão macabro. Edgar Allan Poe deixou diversos poemas, contos, romances, temas policiais e de horror. Muitas de suas obras abordaram a temática do sofrimento causado pela morte, pois ele acreditava que não existia nada mais romântico do que um poema escrito sobre a morte de uma mulher bonita. É considerado o criador do conto policial, e suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, licenciando posteriormente diversas gerações de escritores. Então, ele deu início a essa ideia dos contos policiais. E muitos se inspiraram nele. E ele faleceu em decorrência de doenças causadas pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas em uma taberna em Baltimore, em 7 de outubro de 1849. Principais obras: O Corvo, O Gato Preto, Os Assassinatos da Rua Morgue, A Máscara da Morte Escarlate, que a gente acabou de ler. Tadá! Contei pra vocês, um dos principais contos dele.
Ele nasceu, o nome completo você já sabe, Edgar Allan Poe. Nasceu em 1808 e morreu em 1849. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Aqui tá falando que 1808, mas depois tá falando 1809. Por volta de 1800 alguma coisa. Filho de David Poe e Elizabeth Arnold, atores de teatro. Ficou órfão da mãe e foi abandonado por seu pai. Nunca foi formalmente adotado, porém foi acolhido por uma família bem posicionada financeiramente em Baltimore, na Virgínia, que lhe proporcionou uma educação de qualidade com os melhores professores da época. Ele era muito inquieto, possuía comportamento inquieto e indisciplinado, passando a maior parte desta época envolvido com mulheres e bebidas. Demonstrou interesse desde muito cedo pela literatura e sua carreira de escritor começou pouco depois de abandonar a universidade. Quem nunca abandonou a universidade? Com a publicação de uma coleção anônima de poemas, que recebeu o nome de Tamerlane and Other Poems, em 1827. Ele foi para a carreira militar, se casou com uma pessoa de 13 anos. A esposa dele faleceu e ele já era envolvido com bebidas alcoólicas, já era viciado e ficou pior ainda com o tempo. E é um grande escritor. Agora eu vou só com 7 curiosidades para a gente fechar o vídeo. 7 curiosidades sobre Edgar Allan Poe. A vida e obra do mestre do terror que influenciou gerações na literatura e nos cinemas é cercada de mistérios. Poe, que a gente já falou, nunca foi adotado oficialmente. Existe um museu sobre Poe em Richmond. Em Richmond, no estado da Virgínia, há um museu inteiramente dedicado à vida e obra do mestre, idealizado por James Howard With e um grupo de pesquisadores das obras de Poe. O Poe's Museum tem vários gatinhos pretos soltos pelo local que ajudam a compor a atmosfera sombria de Poe. Odeio quando tratam um gato preto assim como se fosse macabro. Não é macabro. Tem uma escola com o nome dele, Edgar Allan Poe Elementary School. Ninguém sabe de fato o que causou a morte dele. Tá? Ele tá falando que aquele outro lugar que eu li estava falando que foi bebida alcoólica. Para fechar sua enigmática história, a morte do mestre de terror é cercada de mistérios até os dias de hoje. Em outubro de 1848, Poe foi visto vagando pelas ruas com roupas de outra pessoa, segundo relatos do biógrafo. Ele agonizou durante 4 dias até morrer. Porque através dos erros, encoraja muita gente desse. Ele foi casado com a prima, Virginia, de 13 anos. Ela morreu aos 24 anos, vítima de tuberculose, mesma doença que matou sua mãe, Eliza Poe, a mãe de Edgar. Os Assassinatos da Rua Morgue é a primeira história moderna de detetive. Então ele deu pontapé inicial sobre as histórias de detetive. Sherlock Holmes? Bem, foi Edgar Allan Poe. Edgar, o obituário dele foi escrito por seu amigo rival. Enfim, algumas curiosidades e contos de Edgar Allan Poe. Então, vamos ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram, vocês podem dar as estrelinhas no podcast, seguir o podcast. Se vocês gostaram no canal, já sabem o que fazer no YouTube. Então, ficamos por aqui e até o próximo. Vou contar 3 contos. Os próximos não serão de Edgar Allan Poe, são outras pessoas, outros contadores de contos. Então, até o próximo. Tchau!